Educadora da Atenção Primária e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o programa Gestação Segura. E hoje aqui a gente vai falar sobre alguns pontos importantes que a gente gosta de levar algumas informações para as mulheres. Quando a mulher descobre que ela está grávida, o primeiro sinal é o atraso menstrual, que aí a mulher vai procurar uma farmácia ou até mesmo um laboratório para fazer os exames, que a gente chama de beta-HCG. E aí tem os exames de urina, que também é 100% pode fazer hoje em dia com a tecnologia. E também nós temos o beta-HCG, que é o exame laboratorial de sangue. E aí ela vai estar com um diagnóstico, dizendo que ela tem a confirmação da gestação. Ou até mesmo com alguns sintomas, E esses sintomas são alterações do humor, enjoo, até mesmo às vezes a mulher tem alterações na alimentação, algumas mulheres têm azia, refluxo, e aí eles normalmente procuram para poder fazer o início desse pré-natal, E aí a gente começa o início desse pré-natal, e aí tem um primeiro atendimento, onde que a gente faz toda essa abordagem, conhecer a paciente, identificar o histórico familiar, como que a mulher está se sentindo, quais são as identificações, se ela é de risco, se ela não é de risco, se ela tem alguma comorbidade. E a gente consegue, nesse primeiro atendimento, dar esse início desse pré-natal. E a gente fala sobre a importância também desse pré-natal como prevenção, Por isso que nosso programa se chama Gestação Segura. É levar esse conhecimento, é levar essas informações para essas pacientes. O pré-natal, do início ao final, é muito importante. A gente tem exames laboratoriais, a gente tem exames de ultrassonografia que são feitos a cada trimestre de gestação e não deve ser pulado. Então, tudo que seu médico orientar deve ser feito, E cada idade gestacional é muito importante a gente avaliar isso, porque são o crescimento e o desenvolvimento desse bebê, E até mesmo a saúde dessa mãe, que a gente precisa acompanhar. A gente consegue descobrir a sua idade gestacional através da data da última menstruação. Essa data da última menstruação, a paciente vai estar relatando qual foi a data da última menstruação, que é o primeiro dia dela. E aí a gente vai fazer o cálculo da data da última menstruação, com a sua idade gestacional e a data prevista desse parto. Nessa primeira consulta também, dependendo da idade gestacional, se for pela do maior do que 4 semanas de gestação, a gente consegue pedir uma ultrassonografia, que é uma transvaginal, onde a gente consegue ver o desenvolvimento do bebê e a sua idade gestacional. E a gente consegue fazer esse cálculo e acompanhar, e depois vem as outras ultrassonografias de acompanhamento. Essa primeira consulta também a gente consegue identificar sintomas que a paciente está tendo. E a gente consegue também já passar algumas orientações, algumas informações sobre a importância de atividade física, boa alimentação. Quando a gente fala em boa alimentação na gestação, a gente fala de nutrientes, que a gestante precisa para poder fazer para o bebê e para ela, E até mesmo a questão do peso. Então a primeira consulta é muito importante para a gente tirar dúvidas, para a gente conversar, para a gente poder se conhecer, identificar e depois seguir todo o pré-natal de acompanhamento. E quando tem todo o desenvolvimento do bebê, a gente fala que o bebê vai desenvolvendo e vão acontecendo os sentidos, Então na primeira ultrassonografia, que a gente já identificou ali o bebê, a sua idade gestacional, depois que ele deixa de ser um embrião, ele se torna um feto, a gente já começa a falar sobre o desenvolvimento dele. Quando a mulher entra na sua idade gestacional do primeiro trimestre de gestação, com 12 semanas de idade gestacional, os principais órgãos do bebê são desenvolvidos, como rins, pulmão e o fígado, e o coraçãozinho já está formado mesmo, Desde o início ali da primeira ultrassonografia, que normalmente é a partir de 6 semanas de gestação. O feto, ele começa a desenvolver alguns sentidos a partir de 7 semanas de gestação, como olfato, paladar, e ele começa a sentir até mesmo o gosto do líquido amniótico.
Lá pela 14ª semana de gestação, ele já começa a desenvolver sua audição. Então ele já consegue perceber alguns barulhos ou até mesmo algumas movimentações. Quando ele está em média aí da idade gestacional entre 18 a 20 semanas de gestação, ele já consegue ter o tato, né? E às vezes a gente até vê algumas mães relatando que na ultrassonografia já viu o bebê até segurando o cordão umbilical e tudo mais, então ele já tem esse movimento com as mãos e o sentido dos tatos pelas mãos, tá? E por último é desenvolvido, né, a partir de 24 semanas de gestação, a visão. Ele é o por último e normalmente quando o RN também nasce, né, a gente fala que o bebê ele não enxerga por completo. Ele tem uma visão de aproximadamente 20 centímetros, né? Que é aquele contato entre mãe e filho na hora de amamentação. Então, o último órgão, né, de desenvolvimento de percepção é a visão. E com todo esse desenvolvimento da gestação, lá desde o início até o final da gestação, a gente tem a altura uterina, né? Normalmente, às vezes, a gente também vê como fundo de útero e tudo mais, que é o crescimento do útero dentro da barriga da mãe. Que, né, no pré-natal a gente sempre acompanha, mede, e tem a autoescuta do bebê, no desenvolvimento, do seu crescimento. E o útero vai crescendo e ele vai comprimindo, né, os órgãos da mulher. E às vezes a mulher pode sentir algum desconforto. Algumas mulheres têm constipação intestinal, algumas mulheres têm desconforto respiratório. E a gente sempre orienta, às vezes, também, se ela deitar para o lado esquerdo, elas têm uma melhora, né, desses sintomas, né? E realmente, né, vai comprimindo, vai crescendo e comprimindo o diafragma, o pulmão, e às vezes ela tem esse desconforto. Então isso pode acontecer, é muito importante às vezes, né, nessa situação assim, fazer uma caminhada, acompanhar o peso. Acompanhar o peso durante a gestação é extremamente importante, evitando o sobrepeso. E se a gente evita o sobrepeso na gestação, a gente tem o menor risco também de hipertensão, diabetes, entre outras comorbidades. E até mesmo depois do nascimento do bebê, né, essa mulher possa voltar ao seu peso da fase inicial e voltar à sua rotina do dia a dia. A recomendação, né, normalmente para uma idade de uma mulher de uma gestação de risco habitual, que a gente chama, né, o ganho de peso é normalmente entre 7 a 10 quilos, tá? Cada caso é um caso, é importante também acompanhar pela nutricionista, né? A nutricionista acompanha os seus alimentos, o que você, né, consegue identificar que te faz mal, que não tem uma boa digestão. Como eu falei desde o início, né, o útero cresce, vai comprimindo e a digestão dessa gestante vai ficando, né, mais devagar, mais lento, então é um pouquinho mais demorado, aí tem azia, então a gente precisa ficar atento e sempre relatar para o médico, para ele, né, acompanhar, ver quais são os medicamentos que podem ser usados, ou alimentos que devem ser evitados. E cada consulta de pré-natal é para isso, né, para ver o desenvolvimento, o crescimento, o peso, e tudo que vocês têm para poder dizer, né, para os médicos. O acompanhamento é extremamente importante, todas as partes, tanto fisiológicas, né, quanto o desenvolvimento. Então a gente tem que ficar atento, né, tanto qualquer sinal e sintomas que vocês observem, ou até mesmo parte emocional. Quando a gente fica grávida, né, a mulher fica grávida, ela tem toda uma alteração, né, de hormônios, né, para o crescimento e desenvolvimento desse bebê. E pode ocasionar, né, alterações hormonais em parte do emocional. Então, qualquer sintoma, né, de tristeza ou até mesmo de ansiedade, a gente deve relatar para o médico e acompanhar. Depois do nascimento do bebê, o emocional dessa mãe tem que estar bem, né, para poder cuidar desse bebê junto com a família. É extremamente importante a família estar junto, né? Tanto no acompanhamento do pré-natal, né, é muito importante. Hoje em dia a gente tem o pré-natal do pai também junto nessa gestação, é para ele acompanhar desde o início com a mãe, né, como que é o desenvolvimento dessa gestação, todas essas emoções junto, né, e depois do nascimento, né, a gente tem um curso também para gestante aqui, que a gente fala sobre
tudo sobre o pré-natal, os cuidados com o recém-nascido, a importância do pai ou desse suporte da família em relação ao nascimento e os cuidados, né? Que eu falo que não é só para o RN, mas também da mãe, porque essa mãe fica muito voltada para esse bebê, para os cuidados dele, que ele é um bebê que precisa de muito cuidado da mãe, da amamentação, do emocional. Então é muito importante a família estar junto. E a gente sempre fala da importância, né, do pai estar junto também, porque vai ajudar muito e até mesmo identificar como que tá, né, a sua esposa nesse nascimento do bebê ou até mesmo na gestação, para poder conversar, identificar como que tá o seu emocional, ou às vezes dar um toque, né, para a esposa, para procurar uma ajuda, né? Nós temos psicólogas que ajudam muito a entender, né, como que tá o seu emocional. E falar sobre gestação é um assunto muito extenso, com muitos conteúdos, e a gente pode estar trazendo muito mais informações. Tem a questão também do nascimento do bebê. Então, se você gostou desse vídeo, nos siga, comenta, compartilha, para que a gente possa trazer novos conteúdos, novas informações e novos temas, né? De às vezes dúvidas ou até mesmo de temas que a gente queremos informações. E a gente está aqui para isso. Muito obrigada.